Hoje vamos falar sobre cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer. Vamos começar abordando o conceito das obrigações. Obrigação de fazer. Se trata de um instituto jurídico que implica a responsabilidade de uma das partes em realizar uma determinada ação ou prestação específica. Exemplo: eu contrato uma costureira para produzir um vestido sob medida para o meu casamento. Esse é um exemplo prático de uma obrigação de fazer positiva. A obrigação de não fazer consiste em abstenções, onde o devedor se compromete a não praticar determinado ato que, em condições normais, poderia realizá-lo livremente. Exemplo: eu sou uma artista pop e fecho um contrato com uma produtora musical, no qual se comprometo a não se apresentar em shows organizados por outras produtoras. O Código de Processo Civil utiliza o mesmo regime jurídico para esses conceitos. No processo de cumprimento de sentença com obrigação de fazer, o executado pode defender-se por meio da impugnação. Essa impugnação é um meio de defesa endoprocessual, ou seja, que ocorre dentro do próprio processo. O executado pode alegar na impugnação diversas questões, como a falta ou nulidade da citação, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título, entre outros. O cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer busca primeiro exercer a tutela específica. A tutela específica é a obtenção da obrigação, tal como se ele tivesse sido prestada pelo executado. Um exemplo de tutela específica: o Estado é condenado a construir uma ponte e o mesmo vai lá e faz. Nesse caso, há um cumprimento da obrigação voluntária. Se a tutela específica não for possível, em segundo lugar vem o resultado prático equivalente. No resultado prático equivalente, busca-se alcançar o efeito prático da obrigação por outras vias executivas. Vamos utilizar o mesmo exemplo do Estado. O Estado foi executado a construir uma ponte e não constrói. Então o juiz determina que um terceiro construa a ponte e o Estado arque com as custas. Há situações em que não vai ser possível utilizar-se do resultado prático equivalente, como por exemplo nas situações naturalmente infungíveis, que é quando a obrigação não pode ser realizada por um terceiro. Quando nos deparamos com essas situações, somente será resolvida através da implementação das perdas e danos. Quando nenhum dos outros métodos utilizados for possível, será utilizado o meio das perdas e danos. A apuração acontece por meio da liquidação de sentença. Também será aplicada uma multa denominada de extrainte. Essa multa serve para forçar o cumprimento da obrigação. O juiz fixa um prazo para a obrigação de fazer e não fazer, para que o devedor cumpra com a obrigação. Se esse prazo for descumprido, haverá incidência da astrainte. Essa multa pode ser exigida imediatamente, mas o levantamento dos valores só será imposto após o trânsito em julgado. O cumprimento de sentença. Obrigações de fazer e não fazer se baseia no artigo 513 e seguintes do CPC. Há uma sentença judicial transitada em julgado ou uma decisão que já possa ser executada provisoriamente. A natureza do título é de um título judicial. Exemplo: sentença que reconhece a obrigação de fazer ou de não fazer. A fase do processo é uma fase posterior à cognição, ou seja, após a sentença. É um prosseguimento do processo de conhecimento. Exemplo: após decisão judicial que obriga o réu a retirar um conteúdo da internet, inicia-se o cumprimento de sentença caso ele não faça voluntariamente. O processo de execução. Obrigações de fazer e não fazer se baseia nos artigos 815 a 829 do CPC. O credor possui um título extrajudicial, como um contrato, escritura pública ou termo de ajustamento de conduta. A natureza do título é de título extrajudicial, artigo 7, 780 e 4 do CPC. Essa fase do processo é um processo autônomo que não depende de sentença anterior. Exemplo: um contrato particular que prevê que uma parte deve pintar um imóvel. Se ela não cumpre, o credor pode ingressar diretamente com a execução de obrigação de fazer, com base nesse contrato. Muito obrigado pela sua atenção. Para mais informações sobre o conteúdo, disponibilizarei um link na bio desse vídeo que irá te direcionar para um slide complementar e um código processual civil comentado. Tchau, até mais!